Programa Atividade, chegando para mais uma edição nesta quinta-feira, dia 1º de fevereiro de 2024. Mais uma edição do nosso Programa Atividade. E estamos aí no mês 2, fevereiro, minha gente. Amanhã, 2, Festa dos Navegantes, Nossa Senhora dos Navegantes. Nossa padroeira aqui do nosso Guaíba, né, das águas. É um momento extremamente importante, né, para o catolicismo, etc. e tal. Então, está aí o dia 2 de fevereiro, Nossa Senhora dos Navegantes. Uma tradição incrível aqui, especialmente em Porto Alegre. Tem uma procissão maravilhosa, né? A igreja ali dos Navegantes. O que vai ter amanhã demais lá, não se surpreenda, é a melancia. Essa que está sendo muito falada ultimamente, né? Que é verde por fora e vermelha por dentro. É muito bacana. Isso lembra muito as Forças Armadas, né? O Exército. Eles falam muito que o Exército tem essas cores, mas o Exército, que eu entendo, é só o verde. Não tem vermelho na nossa bandeira, nas nossas Forças Armadas. Não sei por que chamam de melancia. Aí não atingiu ainda o meu alcance. Então tá, vamos adiante dizendo que passamos pelo esporte, pelo futebol, Campeonato Gaúcho. O Internacional que jurou, mas não está perdido, por favor, que ganha o Campeonato Gaúcho esse ano, não está mostrando muito não, porque ontem ele já se deu mal lá no interior, lá na rabada da classificação, o Guarani, então, venceu o Internacional. 2-1. Tá bom demais. O Grêmio venceu o Juventude, que é um adversário de outro potencial, evidentemente, em casa, na arena, por um score também justo, apertado, mínimo, 1-0. Mas, enfim, está aí o Grêmio, que estava atrás, que já está na frente. Mas tem muita água para rolar, né? Muita água. São 2 turnos, tem o Grenal que vem por aí, ainda estão em ajustes, especialmente as 2 equipes principais do nosso estado, a dupla Grenal, que disputa palmo a palmo, disputará palmo a palmo esse Campeonato Gaúcho. O Internacional, segundo o Luiz Fernando Zar, que é nosso comentarista, é uma obrigação do Internacional vencer esse campeonato para quebrar essa hegemonia do Grêmio, que vem se alongando, e o Grêmio pensa exatamente ao contrário. Não vamos perder o Campeonato Gaúcho também. Então, vamos ver. É bonito porque a rivalidade se estampa e o bom futebol deve acontecer só, né? O pontapé deve ficar de lado, né? Já temos aí o Soteldo, que chegou recentemente para o Grêmio, é talentoso o rapaz, mas já saiu na maca, já está no prejuízo porque já se machucou. Então, tem que haver a federação, tem que ver o seu departamento de árbitros, coibir a violência nos gramados, né? Nos gramados, não é no estádio, nos gramados, entre os companheiros de profissão, os atletas, né, que ganham o seu pão jogando futebol. Então tem que haver isso aí. Eu não sei se alguém manda, né, porque tem treinador que é bandido, dá pau, que tu tem que segurar o fulano, de qualquer jeito, do céu da boca para baixo me serve. Então é assim. Tem que haver o respeito, isso é uma brincadeira de futebol dessa aí, na base do pontapé, do jogo bruto, pode eliminar, às vezes, um atleta para sempre, dependendo de uma lesão, né? Então tem que haver esse respeito, né, profissional. Joaquim José Xavier. Queria te parabenizar, já que eu não pude conversar contigo ontem. Por quê? Eu estava lá na arena. Tu não foi no meu aniversário porque tu tinha aqui na arena. Não, tá bom. E também pelos 31 anos do programa. Desses Muito 31 obrigado. anos, eu acho que eu participei mais da metade. É verdade. E é uma satisfação com essa bancada aí com o Borja Sérgio presente. Borja, essa grife e esse talento e esse figurino francês. Né? Ô Zé, olha aqui, ó. Eu vejo que ontem o Grêmio realizou a primeira partida difícil esse ano, porque foram 2 times da Série A. O Juventude saiu da B e foi para A, então foi uma prova de fogo até. Lamentavelmente, depois de um início promissor, já que o Grêmio até nos primeiros movimentos, quase fez um gol, por sinal com o Soteldo. E a bola foi fora, perdeu outro lance e aí no fim fez o primeiro gol e parece que o Juventude se agrandou. O segundo tempo foi um filme de horror, lamentavelmente. O Grêmio jogou muito mal. E o que eu vejo nisso tudo? Tu falaste na lesão do Soteldo. Soteldo vai passar 3 meses fora, numa lesão, num estiramento forte. Então, é um jogador que vinha driblando,
tornando os adversários mais frágeis para que o centroavante, esse nosso centroavante que nós temos, que lamentavelmente não cumpre a sua função, o JP Galvão, que diz que era da seleção italiana, até agora não mostrou nada. Quando entra o André, que é o reserva, menino de 22 anos, ele joga muito melhor. Ontem o Grêmio apresentou o goleiro, que fez uma defesa espetacular no fim do jogo, o Jeromel, que a gente diz que o Jeromel está velho, mas ele ainda foi o melhor jogador da defesa. O Vila Sante e o Soteldo, que se machucou. O resto, eu me lembro do Soares. Por que aquele guri, o Nathan Fernandes, jogava bem o ano passado? Essa pergunta eu vou fazer, Zé. Porque ele tinha a companhia do Soares e ele sabia que podia jogar com outro, um craque. E o que aconteceu? Dessas últimas partidas que o Renato diz que está experimentando os jogadores, entra o Nathan Fernandes e ele perdeu a embocadura. Um guri de 18 anos, eu não consigo entender. O PP, altos e baixos. Então o Grêmio tem um início promissor porque está na liderança. Ganhou a partida, mas não convenceu. Com relação ao Internacional que tu falaste, Zé, estava 2-0 para o Guarani. E o Guarani não tem série nenhuma. O Juventude é da Série A. Então, eu acho que é difícil mesmo o Grêmio ser campeão, mas a gente vê, é tudo japonês. Eu assisto futebol carioca, futebol paulista, e a diferença entre os jogadores é muito pequena. Isso vale aqui também entre os times da capital com o do interior. A diferença entre eles é o salário que eles ganham, porque o futebol deles, a diferença é pequena. Tomara que a direção encontre soluções na defesa. Os dois laterais ainda não conseguiram jogar de acordo com as nossas necessidades. O Reinaldo, então, lamentavelmente, parece que desaprendeu. Aquele Reinaldo lá de São Paulo, aqui no Grêmio, esse ano, então, principalmente, ele está apanhando da bola. Ontem o gol foi do lateral direito, que até jogou razoavelmente bem o primeiro tempo. O segundo tempo ele afundou. E o segundo tempo, olha, foi um pavor. Infelizmente, o Grêmio ontem deu mostras de um time frágil. Claro que vão dizer que é muito cedo, é início de campeonato. Só nós temos que lembrar que o Juventude também trocou de treinador. O treinador do Juventude foi treinar o São Paulo e o Roger está aí até menos tempo do que o Renato. Os times do interior ficaram mais tempo treinando. Não, o Juventude também passou da B para A e treinou tanto quanto o Grêmio. E os jogadores do Juventude, com certeza, não têm o mesmo nível dos jogadores do Grêmio. Então, lamentavelmente, ontem, apesar da vitória e da liderança temporal, o Grêmio tem condições, claro que de ganhar esse heptacampeonato que nós assistimos lá no Olímpico, velho. Te lembra? Heptacampeão. Só que é muito cedo, mas aquela balaca que dizia que o Internacional ia ganhar fácil, não é bem assim. Tem tudo para ganhar porque estão montando um time com jogadores de mais qualidade. Mas qualidade relativa, estão trazendo jogadores da Europa que a gente não sabe se aqui eles vão jogar de acordo com a expectativa que eles têm. Então, estou contente pela liderança parcial. Perfeito. Sérgio Borges. Olha, eu quero corroborar aqui aquelas considerações que tu fizer sobre violência, né? A violência no lúdico, ela foi purgada pela civilização, né? Então não se admite violência nem com relação no campo com jogador contra jogador. As regras, elas retiram, fazem com que inexistem e colocam, né? Limite a isso, né? Mas também entre os torcedores, né? Que a gente tem visto às vezes guerras campais, né? Só isso que eu queria conversar sobre futebol.
Mas está crente que teu time pode ganhar o Campeonato Gaúcho? Está meio dificuldade, mas está melhorando. Né? Tá certo. Afonso Praça Batista. Foi muito bonito, inclusive, final de semana, a questão, infelizmente, para cumprir uma suspensão ao advento lá no Beira-Rio, das mulheres, dos idosos e das crianças. Foi uma situação bacana, de civilidade, um exemplo, né, aos demais, essa questão de bom convívio. Infelizmente, na dupla Grenal, nós temos alguns boi-corneta, pessoas intolerantes que acabam por trazer uma violência, aquela história vai para arrumar confusão, né? Eu ontem, na verdade, eu sei que nos últimos tempos o Grêmio de vez em quando me deixa feliz, doutor Xavier, mas o Internacional me deixa satisfeito praticamente sempre. Então ontem com o Guarani de Bagé, né, naquela atuação de gala do Guarani de Bagé, ontem o co-irmão efetivamente fez mais um fiasco, né? E o que é bom é que os colorados disseram, bom, fez o fiasco com o time reserva, não entrou com o time reserva, mas terminou com o time titular, contra um time em que a folha de pagamento não paga o valor de um jogador reserva do Internacional. Então eu acho que nós temos que calmar, né? Há uma situação, já o dirigente, o presidente mandando recado para o Renato respondendo ao presidente, né? Vamos calmar. Quanto ao Grêmio, eu não posso dizer que não era esperado ontem o resultado contra o Juventude. O Grêmio também tem uma equipe mais qualificada. Nós não podemos esquecer que o Grêmio vem embalado do Brasileiro. Ele perdeu o Soares, mas existe uma sintonia, né? O que me preocupa realmente é o ataque, o nosso ataque, que foi o fenômeno do ano passado. Nós levamos muitos gols, agora estamos levando menos, agora nós temos uma mudança do goleiro, que foi algo que eu reclamei nessa bancada o ano inteiro. O Grando é um goleiro tímido, é um goleiro imaturo, mas de certa maneira também a questão da zaga. O Jeromel, por mais que tenha 38 anos, é um homem ágil e trabalha, infelizmente, por uma manifestação do Renato, vai jogar só em Porto Alegre, ou seja, não teremos o Jeromel na Libertadores fora de Porto Alegre, o que há um déficit na nossa defesa. O goleiro é bom, embora ele esteja visivelmente fora de tempo de bola, como aquela questão que ele largou a bola aquela hora ali, que ele se pega um sujeito malandro, rouba a bola dele e faz gol, né? Mas acredito que agora nós tenhamos bons goleiros. O próprio Kaique é um bom goleiro. O que me preocupa é o ataque. Eu estava, ao chegar aqui, eu já tinha posto no programa ao chegar atrasado, então eu estava vendo o senhor falar sobre a questão do JP Galvão. Não é à toa, por exemplo, que a seleção italiana foi não classificada 2, 3 Copas. É verdade. Porque ele era titular da seleção italiana. Me preocupa, porque aquele lançamento na diagonal, no ataque do Grêmio, com ele infiltrado no meio, em que qualquer eu que jogo na sexta-feira lá com a turma da várzea, abriria as pernas, passaria a bola e conduziria ela para chutar, ou se não chutaria Ele conseguiu tropeçar na bola. Isso perde, porque o que acontece? Tira totalmente a paciência da torcida, nos dá uma insegurança imensa. E ao pobre ser humano que está ali, também ele entra no campo e diz assim, vou conseguir ou não vou conseguir, sabe? Então, assim, não é uma crítica, não é nada, mas assim, essas determinadas teimosias, eu volto a dizer, o Renato nós não temos como fazer grandes críticas ao Renato. O Renato é estátua, mas assim, esses compadrios, essas teimosias do Renato, vou dar uma teimosia, o Reinaldo em contraponto ao Cuiabano, né? Quando o Cuiabano substituiu o Renato, agora o Cuiabano está no departamento médico, parece que volta semana que vem, mas o Cuiabano substituiu muito bem o Renato, e o Renato simplesmente mantém o Reinaldo assim, de uma maneira irritante, que entrega quase sempre. E esse André Henrique demonstra uma qualidade muito bacana, em contraponto ao Galvão, que, sinceramente, se nós ficarmos com o Galvão, não sei se nós classificamos para o segundo turno da Libertadores. O contrato dele vence na metade do ano, não? Esse é o meu grande medo. Eu acho que para preservar esse jogador, doutor Xavier,
ele deveria ser preservado ante a situação que ele não está bem, de maneira em ânimo, e dá, então, a possibilidade ao André Henrique, que ontem entrou e fez uma jogada, eu diria que é a jogada do campeonato, pena que foi fome e perdeu no meio da área, mas assim, seria efetivamente... Inclusive, eu acho que desestimula o próprio André. Vê que o André está jogando bem e ele não entra, entra o outro. Então, eu não sei se isso aí, do seu ponto de vista emocional... E esse ponto da ausência de qualidade na finalização do Grêmio desestimula qualquer armador, porque o Nathan Fernandes também não entrega a bola. Vou resolver. Então venho, driblo todo mundo e perco a bola. Vou resolver porque eu não tenho para quem entregar. Esse é um grande problema do Grêmio. Nós precisamos de qualidade no nosso ataque. Estou falando efetivamente o óbvio, mas é com o óbvio que nós somos campeões. Silvio. Muito bem. Um aqui se manifestando, dizendo que da volta de Rui Carlos Osterman, no seu comentário. Não, interessante, foi bacana. Tá bom. Não, manja, sabe tudo. E tem o palavreado, sabe como é que é? Pô, bonito. É boleiro. Está lá na arena todos os dias, assiste treino. Assumiria a vice-presidência de futebol? Mas disparado. Não. Meu negócio é medicina. Eu sou oftalmologista. Estou aqui por acaso, orgulhoso de participar desta bancada. Meu médico. Muito meu bem. Médico. Vou consultar lá. Né? Então, Afonso, é claro que a gente está há tanto tempo acompanhando o Grêmio, desde guri que eu acompanho o Grêmio, sou conselheiro, jubilado por sinal, mas eu estou aqui como torcedor, sócio, torcedor e conselheiro. Tá certo. Muito bem. Então tá. Vamos adiante então, dizendo que nós vamos falar aqui, sabe de quem, minha gente? Da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Olha aqui, está no momento aí de você tirar a jararaca do bolso e pagar o IPTU numa vez só, aproveitando um belo desconto oferecido pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre, então para aqueles moradores de Porto Alegre, evidentemente, contribuintes, que possam pagar o IPTU numa parcela só, ganhando então esse desconto. Eu sempre digo, olha, aqui não deixa na poupança, porque a poupança não rende esse desconto, tá? É um valor relativamente, de acordo com o seu imóvel, baixo, então não adianta deixar lá. Então, vai se ver livre desse compromisso, depois está pagando parcelas, e ganha um belo desconto, tá bom? Prefeitura de Porto Alegre, veja a mensagem agora, tão importante, sobre o desconto do IPTU 2024 no município de Porto Alegre. Dá uma olhada. As guias do IPTU de Porto Alegre já estão disponíveis. Pague seu IPTU com desconto de até 11% até o dia 8 de fevereiro. Acesse a guia digital em prefeitura.poa.br/IPTU. Prefeitura de Porto Alegre. Muito bem, tu já pagaste o IPTU ou não? Vai pagar numa parcela só? Vai pegar o desconto? Claro, toda a vida. Para colaborar com a prefeitura. Eu também. Eu vou, inclusive, eu estou fazendo o livro ouro esse, né? Afonso, tinha que ser, né? Não, porque passa livro ouro, é muito comum. Eu, quando era jovem, menino, né, para comprar jogo de camisetas, né, a gente fazia, as equipes da gente, né, a gurizada, né, então passava o livro ouro, né, os pais dos amigos, para a turma que fazia parte no clube, tá, todo mundo dava isso, dava aquilo, pô, saiu ia na Calduro naquela época, na Esparta também. Aliás, eu tenho que te interromper e fazer um elogio publicamente, porque em função do advento da data de ontem, mudaste o teu layout mais jovial. Desde ontem estás mais jovial, iluminado. Iluminado. É uma coisa... A turma está botando mais luz. Está botando bastante luz em cima de Afonso, eu liguei para ele para ver se podia também quebrar o protocolo e não vir engravatado, né, por causa desse calor aí. Mas ontem ele estava diferenciado mesmo. Não. Com aquela cor dele. Não, esse homem é fashion, uma barbaridade. Olha o relógio de José Silva. É bom, isso aí. Né? Reloginho simples. Combina com a calça aí. Sim. Tá bom. Sucos Petri, minha gente. 31 anos nessa bancada. Que privilégio. Muito bom. Que saúde. Isso aqui é só saúde. Vão ter que ver depois um copo pro Zé, tá? O Zé mora lá em Osório, ali na terra do Romildo Bolzan, mas ele manja tudo de futebol, é um baita guri. Esse guri eu admiro demais, tá? O Zé, que é filho do Afonso Praça Batista, porque é um exemplo de jovem, né? Tá aí o guri mostrando talento, estuda, é competente demais. Esses jovens que não é muito fácil, né? Adolescentes de se encontrar, né? São muito marotos às vezes e tal, e o Zé é ouro puro.
Então tá, vamos adiante falando de sucos Petri, a bebida de todas as estações, sua sede, pede saúde, pede melhor, pede sucos Petri 100% natural. Ele é feito, né, o suco de laranja, uva com frutas rigorosamente selecionadas, assim como a água de coco, né, minha gente? Então são 3 produtos, suco de laranja, suco de uva e água de coco Petri. Sucos Petri, uma empresa familiar que prima pela qualidade e tradição dos seus produtos há 50 anos. Uma bebida natural de verdade que vem prontinha para beber. Acesse sucospetri.com.br. Sucos Petri, 50 anos, beba saúde o ano inteiro. Sua sede pede saúde, pede melhor Sucos Petri. O mais vendido, portanto, o mais consumido. Então, qualquer momento é hora de, né, um suco Petri. E depois da jornada, né, do Cooper, né, da caminhada, da esteira, aquela coisa toda, né, vamos aí botar uma aguinha de coco. Aliás, é o que o meu amigo Sérgio Borja sempre fez nos seus exercícios, fosse bem halteres, né, academias, antigamente, quando mais jovem. Bem no começo, né? Mas levantava flexão, mais flexão. Mas levantava peso na academia, não não é descarregando um caminhão de cimento. Não é fácil. Mas então, trabalhei muito sem levantar peso. E a pessoa que estuda não levanta peso, né? Com a caneta e com a cabeça. Tem que levantar cedo para estudar. De manhã, 6 e pouco da manhã, já está de pé da aula às 7h30 na URGS, né? E depois tribunal de tarde, mais pouco de noite. Né? Na realidade, 3 turnos. Era outro momento, inclusive. Né? Na realidade, o jovem que estuda bastante, né, para se preparar para o futuro, ele levanta peso, porque o sujeito, depois de uma jornada, sai da namorada, um drink, uma coisa ou outra, né, fica com a cabeça um pouquinho mais pesada. Né? Então, ele levanta peso. Tá bom. Estou certo ou não? O senhor que é médico. Tu é que está dizendo, eu tenho que aceitar. Estou levantando peso com sobrepeso, que eu tenho agora, isso sim, né? Tem que gravatinha, né? Pô, vou te contar. Descendo, essa veio né? da França também, essa gravata? Certamente. Não sei, eu tenho mais de, eu acho, umas 200 gravatas em casa, Exato. sabe? O cara vai comprando, vai viajando, aí gosta e compra, né? Não tem... eu não sei mais, perdi a referência, né? Agora, tem locais que são incompráveis, são muito caras, né? Nos Estados Unidos, aí chega a um ponto que o bolso não atinge, né? Exatamente. O bolso não segura. A borboleta sai voando. Então tá. Você sabe que o Armazém do Queijo está bombando, né? Com o João Tumeleiro lá, produtos importados nacionais. Armazém do Queijo, ali na Senador Tasso Dutra, 170, Petrópolis. Subida ali, né? Vem lá da Ipiranga, Avenida Ipiranga, subiu ali aquela alça que vai ali para Protásio Alves. Ali você encontra produtos importados e nacionais. Estacionamento para todo mundo, guarda, seguranças, câmeras, só coisa boa. Olha esses queijos importados aí, chegando muito queijo da Europa, coisa boa, o Ramon Ibérico, tá? Muitos momentos de degustações, só coisa boa. Os congelados lá no Armazém do Queijo também, incríveis, saborosos, gostosos, ótimas procedências. Tudo de bom no Armazém do Queijo, comandado pelo João Tumeleiro. Padaria, Queijaria, Mercearia Gourmet, essa ótima oportunidade para quem aprecia o sabor da Serra Gaúcha aqui na capital. Site armazendoqueijo.com.br, aberto de segundos ao sábado, das 9 às 20 horas. Origem do Armazém do Queijo está em Bento Gonçalves, na rua Júlio de Castilhos, 563. Os congelados são maravilhosos. E o Simers está aí fazendo a proteção na extensão do paciente, né, da comunidade que está aí de férias, seja aí na praia, qualquer uma das praias do nosso litoral, está aí o Simers fazendo a sua parte. Neste verão, o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul estará com você em todos os lugares. Olha só que maravilha. Tá? Onde tem saúde, tem médicos. Onde tem médicos, tem Simers, minha gente. É um negócio fantástico. Né? Então está aí o Simers fazendo a sua parte, garantindo a toda a comunidade, né, como eu digo, o paciente, segurança total nessa estação, que o pessoal sai para se divertir, recuperar energias, etc. e tal. Muito bem. O Sérgio Borja, algum assunto do centro do país, alguma análise? Assumiu o Lewandowski, né, como ministro da Justiça, né? Essa é a manchete do dia de hoje, né? Sim. É uma coisa importante, as declarações dele ficaram com bases centradas, o fulcro, o cerne, foi exatamente o processo da violência, né, do crime organizado, né, o combate ao crime, né? Sim. E isso aqui, numa outra oportunidade, eu falei aqui do problema do crescimento do informal no país,
nós estávamos passando pela aquela eclosão generalizada no Equador, né? Que o crime organizado, desorganizado, até invadiu televisão e estava nas ruas, nas gárdeas, né? Destroçando, anarquia, tudo, né? Nós temos um processo muito grande do informal e isso não está sendo cuidado, não está sendo observado pelo Estado Nacional, né? Então, alguns governantes vieram até com teorias esdrúxulas, né? De liberalização da maconha, liberalização desses tóxicos todos, né? Eu me admiro disso, porque o controle, eles não fazem nem o controle do tabaco, né? Que 47% do cigarro fumado no Brasil vem do Paraguai ou é fabricado em locais que não se conhecem, né? Eu até deixei de fumar o tabaco cigarro por causa da diferença do padrão, sabe, de uma marca para outra, né? Isso foi uma das causas. E também, todo é um processo, não se controla, nem o cigarro vai controlar os demais. Outro problema é de ordem médica, psicológica, psiquiátrica até, que tem a maconha, por exemplo, se, sei lá, 70%, 60% não dá nada para as pessoas, mas existe algumas pessoas que têm um conteúdo genético que eclode uma série de comportamentos psicóticos, de neuroses, né? E que redundam, sabe, num processo de coletivo, sabe, de eclosão de doenças, né? Então, não só sobre esse aspecto, mas também o país, o Estado, está como se fosse, se fala em democracia, é constante isso, né? Mas é uma democracia das instituições. E isso me faz lembrar Getúlio Vargas, a Revolução de 64, né? o Marechal Floriano Peixoto, né? Porque a democracia, quando se trata em direito constitucional, ela é mais centrada na sociedade civil, na cidadania. E a democracia é um item referente à sociedade civil, à manifestação, à livre manifestação da sociedade civil e os direitos, essa raia de garantias, essa zona de exclusão, essa zona de franquias que foi criada através dos tempos, com o constitucionalismo e outros movimentos. Nós estamos até pedindo direitos de primeira, segunda, terceira, quarta, quinta geração, alguns dizem tratadistas. Isso foi criado dentro da sociedade civil, dentro da individualidade, dentro da cidadania. O distúrbio da democracia era quando se tolhia a manifestação dessa cidadania, e não com relação às instituições. As instituições, muito mais ditatoriais, reclamam ou se dizem em defesa da democracia quando a instituição é contrariada por esse povo em manifestação, né? Agora nós temos aqui um problema. Nós, agora dia 16 desse mês, agora um advogado, no exercício profissional, levou, 19 de janeiro, a Embaixada do Uruguai, em Santana do Livramento, apresentou 3 daqueles que estão condenados pelo Supremo Tribunal Federal. E ali, perante o cônsul do Uruguai. E aí foi lembrado, o consulado do Uruguai botou assim: cabe lembrar 2 princípios fundamentais da figura do refúgio, nomeadamente o princípio da não rejeição da fronteira, confidencialidade, que garante controle migratório, né? E disposição será aplicável quando o requerente não possua documentação, isso e aquilo. O problema é o seguinte, é que 3 daqueles condenados, que ainda estão, né, sobre a égide do Supremo Tribunal Federal, pediram asilo, considerando que esse Estado aqui é uma ditadura, o que está vigindo aqui é uma ditadura porque não se tem recurso.
Porque eles estão acusados de crime de abolição violenta do Estado democrático. Como a população vai abolir o Estado democrático se as instituições estavam vazias, não tinha gente, fizeram uma coisa quando isso não existe tipificação penal, isso, o princípio de reserva legal, o princípio da anterioridade da lei é que é negado. Sim. Golpe de Estado. Como vão dar golpe de Estados desarmados totalmente, uma multidão? Eu não estou defendendo aqui depredação, que fizeram depredação, e isso está aqui, um dos crimes é deterioração de patrimônio tombado. Por isso deve responder, todos os que fizeram, foram filmados, devem responder. Eu não estou defendendo anarquia, sabe que eu sou contra a anarquia, quebrar vidros, vitrines, quebrar o relógio, sabe? Um relógio caríssimo, um relógio não é caríssimo, é uma história do Brasil, sabe? Quem fez aquilo deve pagar. É. Agora, tem uma série de associação criminosa armada, eu não vi ninguém com arma, só madeira ou as mãos mesmo, sabe? E quando se fez uma revolução em outubro, Getúlio Vargas, Perfeito. foi feita uma revolução com armas. Foi Oswaldo Aranha, Flores da Cunha, organizado com armas, exército, trens, né? Quando foi feita a Revolução de 64, o general Mourão desceu com tanques de guerra. Agora não tinha tanques de guerra. Então está se fazendo uma visualização da democracia, de proteção da democracia, não pela cidadania, não pela defesa da sociedade civil e daquele núcleo, que é o núcleo que defende a zona de exclusão, que defende os direitos humanos, os direitos da cidadania. Não, se faz isso em função das instituições. Esse é um problema que está já exteriorizado até na Europa, porque na Europa já estão discutindo até a extinção de partidos. E eu pergunto, aqui, os inimigos, os adversários políticos, ou até juízes ou pessoas que trabalharam como órgãos de Estado, estão sendo condenados e posteriormente vão ser Muito cassados, bem. como já foram cassados um membro do Ministério Público, que era deputado federal, e agora já estão vendo a cassação de um senador que era o juiz da causa. Quer dizer, um Estado democrático de direito é o Estado da maioria, em que a maioria governa. Mas essa maioria, para ser democrático de direito, tem que ter uma oposição que fiscalize processos que garantam a oposição à rigidez e à isenção, sabe, por uma série de coisas. Então, isso está ultrapassando determinados limites, né? Perfeito. Nós estamos já com pessoas exiladas, pessoas que estão, uma juíza também já, a outra foi noticiado, né? Sim. É isso aí. Vai lá, Afonso, o Praça Batista. Contrapor ou eu só posso acompanhar o relator, né, em totum no seu voto. A única questão que se estabelece buscando a situação relativa a essa questão de drogas, eu faço uma manifestação do triste quadro que aconteceu da morte daquela estudante da URGS, que ela estava pesquisando o seu trabalho de conclusão. Horror. Deus me livre, né? Muito bem curso colocado. Na semana passada, e Foi morta? que ela foi morta por engano, né, em função da questão, ela estava junto com uma pessoa que estava sendo perseguida em função do narcotráfico. E um jovem fez uma manifestação. Segurança pública só protege as elites, não protege as pessoas pobres, etc. E tal. Bom, primeiro é o seguinte, o cidadão está sendo perseguido por narcotráfico, algum envolvimento com ele tem. 2, eu faço a pergunta para quem está vendo, e é polêmica essa pergunta. As universidades são o maior antro de circulação de drogas. Sim. Ou seja, não adianta nada, meu querido. E eu não estou falando para o jovem que falou isso, eu estou falando para o jovem que nesse momento está olhando o televisor e está dizendo: tem muita violência. Não adianta nada se querer coibir a violência se você vai lá no morro buscar a sua maconha. Se no final do mês, se no final de semana você pega as suas gramas de cocaína para fazer uma festa. Você que está insuflando, aliás, eu diria, doutor Sérgio,
o seguinte: o crime, ele tem que ser irrigado pelo dito cidadão de bem. A droga, ela não é o crime organizado, ele não é autofágico, ele não produz para ele próprio consumir. Não, ele vem para o asfalto. E é muito engraçado porque quando há uma vítima, e eu não estou falando, eu não conheço a vida dessa moça, eu só sei coisas boas a respeito dela, mas muito provavelmente ela tinha relações com colegas que são usuários de maconha. Ou seja, patrocinadores do narcotráfico, encorajadores destas ações que, concordo, a segurança pública tem dificuldade imensa de coibir. E é engraçado o Ricardo Lewandowski falar isso, porque o seu antecessor é um cidadão que entrava no morro sem a necessidade de escolta. É isso. Estranho. É estranho, né? Porque, na verdade, e é o seu antecessor da mesma grei política. No alemão. Né? Aliás, não esqueci, atual ministro do STF. Engraçado, foi uma troca de cadeira. Eu acho um escândalo o registro da nomeação de Ricardo Lewandowski, já me manifestei anteriormente, cidadão que foi advogado, entrou pelo 5º Constitucional como desembargador de São Paulo, por ser amigo de Marisa Letícia, foi nomeado ministro do STF, se manifestou contrário como vogal nos votos do mensalão, diminuindo as ações consideravelmente em discussões épicas contra Joaquim Barbosa, relator na época. Foi, e daí eu estou aqui do lado denunciando, estou errado, denunciando do impeachment do Collor. Não, o pior é, sim, é. Pois é, mas no impeachment que o senhor foi relator, o denunciado, às vésperas da votação, apresentou carta de renúncia, que não foi acolhida pelo Congresso, e ele mesmo assim, sem estar presente, foi julgado. Você já tinha renunciado, ou seja, caiu o objeto da cassação de mandato. Mas mesmo assim o Congresso o fez, com uma épica manifestação, uma sustentação do Evandro Lins e Silva, pró-sociedade. E ficou inelegível por 8 anos. Eu debati com Evandro Lins e Silva na Faculdade de Direito sobre a reforma do Judiciário, ilustre ministro. O advogado do século. E simplesmente ele renunciou e teve tolhido seus direitos políticos por 8 anos. Pois Dilma Rousseff, pelas mãos daquele que salvaguardaria a legalidade no processo de impeachment de 16, disse: vamos cindir o processo. Uma coisa é o mandato, outra coisa é os direitos políticos. E Dilma teve os direitos políticos salvaguardados por este que era ministro do STF e hoje ministro da Justiça. E por sorte ela não foi depois eleita. Né? Aí, vamos lá. Ele se aposenta. No dia seguinte pega a carteira da OAB e já começa a fazer consultoria. Coincidentemente, nas decisões monocráticas de Dias Toffoli, em que tinha sua esposa como sócia como sócia do escritório que defendia os interesses da empresa, suspende 10 bilhões da JIF, e quem é o consultor jurídico do escritório que assessorava a JIF? Ricardo Lewandowski, hoje ministro da Justiça. Meu Deus do céu! Está faltando inteligências desse país, porque nós estamos precisando reciclar as mesmas. Ministro. Então, por causa da PEC da Bengala, não tem mais condições de ser ministro, porque passou dos 75 anos e daí ele vai para a expulsória. Mas tem condições de ser ministro da Justiça. Me parece uma contradição. E engraçado porque é acumulativo os rendimentos. Os rendimentos são acumulativos. Eu duvido que ele esteja abrindo mão do salário de ministro da Justiça e que da sua aposentadoria. Vou dizer mais uma coisa aqui, e talvez faça aqui algo que vou trazer discordância. Sou contra ex-funcionário público de qualquer que seja a ordem de carreira jurídica a advogado. Eu sou advogado de carreira, me formei e advoguei, não fiz concurso público, e dependo da minha sala de espera. E daí faz um juiz, o juiz sai, vira desembargador, se aposenta, pega a carteira da OAB, e daí está o lobby. Porque eu tenho que passar por vários assessores para falar com o desembargador. O ex-desembargador, aliás, não, desembargador aposentado mete a mão na maçaneta e diz: fulano, como é que está a tua esposa? Para fazer os embargos auriculares. Famoso conflito de interesse. Muito tranquilamente, quer deixar se aposentar como desembargador, abre mão do salário da aposentadoria e vai ganhar a vida como eu ganho. É menos pior do que acumulando o salário de desembargador. E no noticiário, hoje tem que o ministro Dias Toffoli suspendeu o pagamento
de leniência firmado pela Nova Honor, ex-Odebrecht, na Lava Jato. Mais uma, não. Mais eles uma. vão. Eu vi uma entrevista, isso era um fato seguinte, mas eu já vou adiantar. Eu vi uma entrevista do José Dirceu na CNN, dia 25 de janeiro. Agora. É assombroso, esse homem está falando novamente em projeto de poder de 20 anos do PT no governo. Ele está falando em Lula, com 80 anos, sendo candidato à presidência da República em 26. Ele está falando em plano de... Os entrevistadores disseram, mas o PT derreteu, o PT tem 4 prefeituras em São Paulo, o PT não tem uma prefeitura de capital no país. Fiquem tranquilos, nós vamos crescer muito esse ano, muito esse ano. Jesus, o José Dirceu, nós estamos falando do José Dirceu de novo, não se renova, a política não tem renovação. E nesse caso, sabe o que ele falou? A Lava Jato foi um grande movimento da direita, de pontes do Poder Judiciário para perseguir o PT, não houve nada, é tudo mentira, e a Lava Jato tem que ser anulada totalmente. E é isso. Eu só estou esperando aqueles outros cidadãos, aqueles que devolveram 100 milhões, 80 milhões, começarem a fazer o requerimento para devolução desse dinheiro. Pedir de volta. Porque é engraçado, eles tinham esse dinheiro disponível, era tudo mentira mesmo, eles não tinham. Esses não tinham. Pô, pelo amor de Deus, sabe? Perdeu-se a vergonha na cara. Silvas, perdeu-se a vergonha na cara no país. Perdeu-se a cerimônia. Pode-se tudo. É realmente a casa da mãe Joana. É a dura realidade. Eu tenho certeza de uma coisa. Por enquanto, se pode falar. Como eu falo, ainda. como você fala, ainda se pode falar. Daqui a pouco, nem isto. Porque o restante do sistema democrático de direito não funciona. Nós deveríamos fazer uma reforma constitucional, porque eles fizeram a reeleição. E a reeleição contra 100 anos do bloco constitucional republicano, ela criou esse inferno constitucional que é a reindicação, a reiteração de indicação pela reeleição dos ministros e autoridades estatais para todas as funções. Então criou um processo que não existe mais separação de poderes, porque eu já disse em outra oportunidade aqui, quando o mesmo partido, os mesmos interesses ocupam as funções do governo ou são indicados pelo mesmo partido, é como a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou como Cuba, ou como a Venezuela, ou como a China. Tem só um partido e ele indica os ministros do Supremo, indica o presidente e domina o Congresso, que está amedrontado, que mandou agora uma medida provisória para o saco, mas isso vai voltar. Não foram nem na sessão de tomada de posse do ministro da Justiça, tem uma crise. Nós vamos ver se o Congresso resiste ou se o Congresso vai ser abafado pelo Executivo, aparelhando o sistema judiciário como está, a cúpula, porque ainda, aqui estava falando o desembargador, tal, mas ainda considero que os juízes que fazem concurso, o Poder Judiciário como está, é independente e ainda existem juízes em Berlim. Eu creio nisso, tanto é que condenaram essas pessoas, foram todas condenadas, que agora estão sendo absolvidos, que estão engavetando e terminando com a Lava Jato, que isso é uma vergonha, mas também nós não estamos mais vivendo o Estado democrático de direito, que a grande imprensa diz isso, sabe, como papagaios ou como uma coisa assim, conta uma nova narrativa orwelliana de 1984, redesenhando a história, redesenhando como um grande fake news dentro de um teatro, sabe, que é uma hipocrisia tartufiana, a hipocrisia total, que nós não vivemos realmente o Estado democrático de direito. Porque os processos, não se consegue fazer mais processo de impeachment, não se consegue, uma série de processos estão travados, checks and controls estão travados. E essas coisas que eles arquivam, tal, não se pode, a oposição, ou quem destoa, ou quem discorda, não pode colocar sob nenhum poder isso, porque o princípio federativo
que é outro princípio que informa os princípios da garantia, também está diluído porque existe uma centralização. Esses que estão sendo condenados no crime, no tal de crime contra a lesa pátria do dia 8, seriam cidadãos comuns, não poderiam ser avocados no processo para o Supremo Tribunal Federal, porque eles não têm aquela condição inata de persone, né? O juízo qualificado para estar lá. Seria um juiz comum, sabe, que teria que julgar. Não, diluíram, os governadores estão a cabresto, prefeitos, os juízes, a Suprema Corte, e os outros têm que obedecer, porque já foi feito na reforma constitucional. Quando eu debati com o ministro, esse que o senhor citou, debati na Faculdade de Direito, a reforma do Judiciário, a emenda 45, já tinha esse problema da criação do Conselho Nacional de Justiça, que tem indicações políticas e que avocam o processo e que botam o dedo na moleira dos juízes, transformando os juízes em funcionários comuns. Julgados, não juridicamente, mas pelo viés político daqueles que estão indicados lá. Então tá, vamos falar. Isso é crítica. Não, eu estou fazendo crítica. Ou não existe mais poder de crítica? Se não existe, me bote na cadeia. Embora. E o Luciano Hang foi condenado a pagar 85 Agora foi, pela justiça. Sei, estou sabendo. Porque os funcionários fizeram uma queixa. E aí então. Foi lá no meu aniversário. Já foi? Pô, Luciano Hang? Não estou duvidando. Não. Então começam a haver dois pesos e duas medidas. Então tá. Então vamos falar dos afros só um pouquinho. E o que vale que no dia 8... Eu preciso um pouquinho. Senão, propaganda aqui ao nosso... Acho que eu vou te passar para cá e eu vou indo mais cedo. Não, eu vou mais cedo. Hoje eu vou mais cedo. Ele fugiu ontem. Quando ele fugiu, antes de terminar o programa, ele abandonou a bancada. Era torta, banderola. A Simone é uma fora de série, né? Muito querida. Vamos partir para um churrasco do Zafre, então. Aí, a carnezinha do Zafre, que vale a pena. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco, né? É verdade, isso é bem típico do gaúcho. Assim, ó. Tem sempre um Zafre para você, e economizar, minha gente, é comprar bem. Então, um churrasquinho, né? Você passa num Zafre, economiza uma barbaridade, porque economizar é comprar bem, e aí sai aquele churrasco maravilhoso, como você vai ver agora. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito pro churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim! Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari para você. Salzinho aqui, ó. Salzinho, pronto. Vai, sim. Zafari, economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. Gente, vamos adiante falando do Cine Lojas Porto Alegre. Olha só, está chegando aí a Feira Brasileira do Varejo 2024, que já está com os ingressos disponíveis. Entre no futuro do varejo e aprenda com grandes nomes do mercado. Olha só, são mais de 120 palestrantes, sabe lá o que é isso? 120 palestrantes, diversos temas de inovação e tecnologia e inúmeras oportunidades do melhor ambiente para se fazer negócio no Brasil. Não tem também do Cine Lojas, não foi caçado lá, meu irmão, também não tem do Cine Lojas. Então, eu não vou mais poder fazer o programa aqui, não dá mais, tá? Então, são mais de 120 palestrantes, tá? Diversos temas de inovação e tecnologia e inúmeras oportunidades do melhor ambiente para se fazer negócios no Brasil. Vai ser entre 22 e 24 de maio, no Centro de Eventos da Fiergs. Acesse feirabrasileiradovarejo.com.br e garanta seu ingresso. Feira Brasileira do Varejo 2024, viva o futuro do presente. Então, uma feira indispensável que você participe, você lojista, comerciante, varejista, né? Por tudo que ela trará de benefícios para o desempenho do seu negócio e o crescimento, né? da sua empresa. Então, Cine Lojas proporcionando momentos ímpares com esta feira e mais uma edição lá nos ambientes, nos pavilhões da Fiergs, esse baita evento que vai trazer benefícios fantásticos para todo o segmento dos lojistas, tá bom? Então tá. Daqui nós vamos para onde?
Eu já falei do Sicredi aqui? Ou não? Não. Não, então vou falar. No Sicredi você conta com tudo que precisa, mas tudo, tá? Porque no Sicredi você sabe, você é, além de um correntista, você é dono, porque você participa dos dividendos no final de cada exercício. Então, no Sicredi você conta com tudo que precisa, conta com conta corrente, cartão de crédito, investimentos, consórcios, seguros e muito mais. E conta também com um gerente próximo, bem pertinho de você, parceiro, interessado nos seus sonhos e sempre pronto para ajudar a realizá-los. Conte com o Sicredi para trazer prosperidade para a sua vida. Acesse sicredi.com.br e abra a sua conta. O Sicredi está aí também de maneira fantástica. O Sicredi também, pelo que eu vi, não tem também mais a logomarca. Foi embora. Botaram fora. Então tá. Segunda-feira vamos ter que recuperar isso aí, de qualquer maneira. E o barranco, lá do Elcio Furini, está bombando, tá bom? Esse é o barranco subindo, descendo a Protásio, ponto de encontro. As delícias gastronômicas da capital dos gaúchos, está ali no barranco, subindo ou descendo a Protásio. Melhor chopp, melhor churrasco, a primeira churrascaria com carne Angus certificada do Brasil. Ambientes climatizados e também ao ar livre. O telefone do barranco, por exemplo, para reservas ou teleentrega é o 51 3331 6172 e também ali no Barranquinho, com o Léo Piscine, é o 51 30 28 23 10. Protásio Alves, subindo ou descendo, número 1578. Comando geral de Elson Furini, que é o grande diretor, grande empresário, né, do segmento de churrascarias do Rio Grande do Sul. Que espetáculo! Fala, Joaquim José Xavier. Da minha área, uma boa notícia, vai ser construído um novo hospital em Capão da Canoa. E isso é muito bom, porque, afinal de contas, aquela região ali, além de Osório, Tramandaí, Torres, agora Capão da Canoa fica com 2 hospitais. Então, eu acho que os veranistas e os banhistas e aquela população da praia pode ficar tranquila, porque quando tem mais um hospital, evita que a população venha para Porto Alegre. Tinha que fazer deslocamento, sabe? Uma filha minha teve um problema de apendicite e teve que vir de ambulância, sabe? Rápido. Exatamente. Um problema sério, sabe? É muito bom isso, né? Claro. Porque a pessoa se desloca, toda a população vai para beira-mar, né? E aí é um problema. E come, e faz excessos, e sol e tal, né? E festa, e aí começa a desencadear todo esse processo médico, né? É que estamos prestando atenção só numa situação, estamos prestando atenção no litoral de dezembro a março. Mas nós não podemos esquecer que o litoral tem quase 1 milhão de pessoas o ano inteiro, que são moradores. Não. Tramandaí tem 60, 70 mil habitantes, Osório tem 60 mil habitantes. Não são casas fechadas o ano inteiro. Capão, Xangri-Lá e Atlântida também deve ter perto de 100 mil. Isso ou para mais. Aposentados, agora com a Covid. Aí, eu sei porque sou do litoral, sou de Palmares, tenho conhecimento. Então, olha, esse menino mora em Osório. Então, nós temos lá e realmente nós somos muito mal assistidos. Muito mal assistidos. Há uma situação de ambulância-terapia. Resolveu, toca para Porto Alegre. Então é muito complicado. E o que tranca aqui, né, doutor Xavier? Tranca. Na realidade, nós temos polos de atendimento naqueles locais em cidades maiores onde tem universidade. Sim, Rio Grande, sim, Pelotas, sim. Caxias, Santa Maria. Eu fiz esses dias uma homenagem e vou tornar a fazer por causa do meu filho mais novo, que é o nome do hospital. É Amor e Saúde, que é o hospital de Santa Rosa. Somos muito bem atendidos numa UTI neonatal, nasceu com alguma complicação, ficou 10 dias e um tratamento muito humanizado, né, em Santa Rosa. É muito bom, muito bom. O sistema de saúde de Santa Rosa é realmente muito, muito bacana na fronteira oeste, no noroeste do estado. Muito desenvolvida, né? A zona de colonização italiana muito desenvolvida. Muito bom. E tem Passo Fundo ali que... É um polo. É um polo. E fantástico. Polo educacional, tudo, né? É uma potência. E agora Erechim também, porque vai ter uma faculdade de medicina em Erechim. Sim.
Muito bem. Então tá. E o de Paulo, hein? De Paulo está cada vez melhor. Agora vamos para Campinas, né? O Paulo Jeremias já está lá, fazendo já toda a base da nova unidade do Grupo de Paulo de Galetos, Campinas. O mais recente lançamento foi aqui no Barra Shopping Sul, né? Um Expresso de Paulo. Então, está aí o Paulo Jeremias bombando com o seu grupo de galeterias, né? Uma grande diretoria, grande corpo de colaboradores, um negócio maravilhoso que faz aí o Paulo Jeremias com o seu Galeto de Paulo, com as lojas expressas e com as sequências também. Vai visitar a Serra Gaúcha? Aí não pode deixar de visitar lá, né? O de Paulo, né? Olha aqui, ó. Encante-se com a gastronomia da região e inclui de Paulo no seu roteiro de viagem. Você vai provar comida saborosa, tá bom? Com essência. Deve ter os galetinhos aí, para o pessoal ver, para abrir o apetite. Oi? Quem que disse? Caiu. Quem que caiu? Eu não caí. Propaganda. Caiu o galeto caiu. Foi voar e caiu. Os pratos saborosos seguem as receitas da nona e a sequência de galeto, tá? Então é isso aí. Então tem que cumprimentar o Paulo Jeremias por essa maravilha que ele oferece para aqueles que apreciam, né, essa culinária típica da comunidade italiana, né, da colonização italiana, que é um galeto maravilhoso. E só quem faz isso de primeira grandeza, com qualidade absoluta, é o Grupo de Paulo de Galetos, tá bom? Temos unidades nessa mesa farta de galeterias. Conheça as unidades em Bento Gonçalves, Gramado, Garibaldi e Caxias do Sul. Então tá. Fala, Paulo, o Afonso Praça Batista. Só a correção do dado, entre 450 mil habitantes do Litoral Norte. 450. De moradores. Mas acho que o dado está meio estranho. Censo de 2022. Eu só quero fazer uma correção na minha manifestação anterior. De maneira nenhuma vai aqui qualquer tipo de manifestação de repúdio a juízo. Não é isso. O que eu sempre bati e volto a bater aquele que segue a carreira jurídica pública e larga ela com seus proventos integrais e engrossa as fileiras da advocacia para incrementar os seus ganhos. Né? Isso, na minha opinião, é uma concorrência até desleal, porque no momento, imagine, quem que nós vamos procurar hoje, por exemplo? O escritório da esposa do Dias Toffoli, né? Um ex-ministro, ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, ou o meu escritório? Quem é que vai ser procurado para desenlinhar algum problema em Brasília? O problema é que não está funcionando o Código de Processo Civil com suspeições, impedimento, não funciona nada, sabe? Funciona? Não funciona nada, porque os caras eles não impedindo, suspenso e continuam, sabe, fazendo e abusando, porque as pessoas têm medo do poder e das autoridades. Quando se está nesse nível, é porque nós estamos numa ditadura. Porque se não houvesse isso, nós nos animaríamos a contestar e as pessoas fariam processo. Eu não faço mais processo contestando nada, porque acaba em zero, acaba em nada. Os juízes nem despacham até, às vezes, mandam arquivar, sabe? Porque não vai dar em nada. Eu me lembro, uma pediu que o arquivamento do encerramento do PT, né? Não tramitou, quase que não tramitou, já então foi indefinido. Por quê? Porque é difícil, sabe? Não tramita, os processos não tramitam. E suspeição, impedimento também, está cheio, está crivado de altas autoridades que a gente está falando aqui, foi citado aqui mesmo. E não tramita porque as pessoas ou têm temor referencial, medo, sabe? Ou sabe que não prospera porque, sabe, está sendo a máquina fluida, sabe? A distribuição tem algum problema. Com a colaboração da imprensa, né? A grande imprensa está colaborando. Mas é uma coisa orwelliana, imagina sabe, se não tivesse rede social, então... se não tivesse rede social, sepulta tudo, né? Verdade. Então, né, nesse ponto da questão dos juízes, procuradores, enfim, promotores, que se aposentam e vão para a advocacia, há
hoje, convenhamos, hoje um homem de 70, falamos para uma prova bancada, 70, 75, 80 anos, é um homem jovem, que tem ainda elan vital para tocar mais 10, 15, 20 anos de vida útil, intelectual, né? Então, é uma situação que eu bato há muito tempo. Tá, tudo bem, quero largar, vou me aposentar como desembargador aqui, vou sair na expulsória 75 e quero advogar. Bacana, renuncia à aposentadoria e vai advogar. Porque daí há uma paridade, né? Agora ganhando um contra-cheque pomposo, aí, né? Então era só essa a situação pontual a respeito de uma crítica. Por quê? Porque vem trabalhar na advocacia e vem fazer lobby na advocacia. Né? O ministro do STF sai e já começa a dar consultoria para escritório, por quê? Por causa das relações. Isso é muito ruim, muito ruim. Bom, uma das notícias interessantes que foram dadas agora, há pouco, na situação relativa ao caso, infelizmente, daqueles jovens que acabaram por falecer no 1º de janeiro de 2024 em Camboriú, por causa de um problema de uma customização de um veículo BMW, né, em função da poluição do monóxido de carbono, por causa da troca de um componente do escapamento e que houve uma falta de vedação no catalisador, trazendo um poluente para dentro do ar-condicionado. Parece que foi 5, né? Foram quatro, três moços e uma moça. É um horror. Não, o horror não é isso. O horror é que nós tivemos a infeliz ideia de passarmos o Réveillon em Balneário Camboriú. Nós fomos, mas hospedados em Bombinhas. E acabamos por passar a madrugada toda num engarrafamento. E o ocorrido aconteceu a uma quadra, onde estávamos parados a noite toda. Foram denunciados o mecânico e o ajudante do mecânico da oficina de Minas, se não me falha o Espírito Santo, se não me falha a memória, por homicídio culposo, ou seja, aquele que não se tem a intenção de matar. Né? Aí volta de novo aquela cantilena que nós vamos estar dispostos agora, dia 26 de fevereiro, com o novo júri da Boate Kiss. Né? Boate Kiss. Por quê? Porque quando aconteceu essa história do BMW, a primeira coisa que eu pensei, olha, dólar eventual. Se nós formos na mesma toada, na mesma esteira, dólar eventual. O sujeito, olha, pode dar problema a customização, pode, só um pouquinho. Eu adoro exemplos que eu pego da minha família. O cidadão passa uma vida inteira numa faculdade de engenharia mecânica. Faz um projeto de um carro, né, dentro de todas as linhas de uma fábrica na Alemanha, que é conceito, carro alemão é conceito. E vem uma inteligência, vem uma obra de inteligência e muda o carro, e troca. Quem está pagando e foi vítima por envenenamento de monóxido de carbono, está pensando que aquilo ali é seguro, que jamais vai acontecer alguma coisa. Quando larga num prestador de serviço mecânico, até o carro seja consertado ou então customizado e fica com toda a segurança. Mas o sujeito, ele ultrapassa a engenharia da BMW. Se isso não é assumir o risco, eu não sei. Né? Mas foram denunciados, então, foram indiciados por homicídio culposo e muito que bem. Até porque acredito sinceramente que houve o resultado morte, mas também na ciência criminal, eu gosto sempre de deixar muito claro que nós temos o gatilho de examinar o crime, sim, pelo resultado, mas o estudo deve ser do elemento subjetivo, qual era a intenção. E tem muita gente julgando o processo somente pelo resultado. Então, aguardemos o desfecho desse caso, José Silva. Perfeito. Vamos adiante, dizendo que temos que recuperar as adegas, né? Da casa da praia, da serra, da cidade, aí na empresa, né? Tem que botar tudo bonitinho aí, vinho branco, tinto, rosé, espumantes, champanhes, delicatessen, né? Os acessórios para o seu bar, sua adega. Então, isso tudo é com Vinhos do Mundo Importadora, a melhor importadora de vinhos do Brasil. 3 lojas em Porto Alegre, Vinhos do Mundo. Estão aí as 3 lojas. E temos aí na Alameda Alípio César 203, Avenida Cristóvão Colombo 1493, Avenida Getúlio Vargas 1135, venda proibida para menores de 18 anos. Se
beber, não dirija. Então, recupera isso aí, minha gente. Essas lojas todas têm estacionamento, câmera, segurança absoluta, não paga nada, é cortesia da casa, o estacionamento, evidentemente, nas 3 lojas. E lá no seu interior, você faz um tour pelo mundo dos vinhos, os melhores rótulos, branco, tinto, rosé, estão desfilando por lá. Combos, né? Rótulos importantíssimos com descontos de até 50%, parcelamento de pai para filho, todas as bandeiras de cartões de crédito. Se a compra é um pouquinho pesada, Vinhos do Mundo leva até o seu domicílio e não cobra nada. Vinhos do Mundo Importadora, a melhor importadora de vinhos do Brasil. Tem uma grande frente em São Paulo, olha só o tambor financeiro do país, e ainda outra lá em Salvador, Bahia. Tá? Vinhos do Mundo Importadora, a melhor importadora de vinhos do Brasil, grandes vantagens nos combos, rótulos importantes e mais todas as promoções que normalmente acontecem nas lojas de Vinhos do Mundo Importadora, tá bom? Então tá, te liga com Vinhos do Mundo, vai em frente, que é bom demais um vinhozinho, nunca fez mal para ninguém, né? E o Chihuahua tá aí bombando, né? João Maciel Careca, meio século, essa coisa toda, né? Esse cardápio maravilhoso, gostoso, extenso, atendendo qualquer expectativa, né, de paladar. Tá aí o João que fundou, o João Maciel Careca, fundou o Chihuahua há mais de 50 anos, que já tem meio século fechado, lá na Getúlio Vargas, no Menino Deus, Avenida Getúlio Vargas. Então está aí o João Careca hoje, exatamente na Avenida Teixeira Mendes, 1216, Chaga das Pedras, ali naquela ruazinha, né, que você desce a Nilo Peçanha, chega na Homem Company, Laboratório Weim, dobra à direita, 2 quadras, portanto, está chegando aí no Chihuahua, esse prédio lindo, maravilhoso, climatizado, estufado, decorado, com essa cozinha maravilhosa que tem no comando o João Maciel Careca e também o grande chefe Diego Paz. Então, te liga que vale a pena. Telefones 31056767 para teleentrega ou reservas, 31056767, teleentrega ou reservas. O site é chihuahua.com.br. Tá bom? Mar na Mesa. Tradição que perdura, assim como o movimento das ondas do mar. Teixeira Mendes, 1216, está aí, ó, Chaga das Pedras. Pede matéria entrega, ou vai lá, reserva, 31056767, fala com a Cíntia, fala com o Wagner. Pá, é bom demais. Saboroso. Fala, Xavier. Vamos lembrar que nesse fim de semana tem um feriadão e que muita gente vai para a praia. Milhares de veranistas. Tu és um... eu estou sabendo, eu fiquei sabendo. Não, então tem que ter muito cuidado. Além de não beber, olha o excesso de velocidade. Então, vamos buscar chegar ao nosso objetivo máximo, na praia que a gente escolheu. Vamos com todo cuidado, sempre na faixa da velocidade que a gente escolheu, para poder curtir esse feriadão. Diz que vai ser quente até metade do mês. Até na Serra está quente. Eu vou subir para a Serra, vou ficar 15 dias lá em Gramado, direto. Isso aí vai ver que são os ambientalistas que estão fazendo. Manda eles podarem um pouco as árvores aí também, que não vai fazer mais essas árvores podres que estão caindo por E cima. recolherem, né? Recolher as árvores, né? Aí tem 2 pontos interessantes. Um é uma certa crítica quanto à questão desse feriado. Esse feriado, por exemplo, Novo Hamburgo não é feriado. Novo Hamburgo não é feriado. Por quê? Porque só é feriado nós somos navegantes que tem rio ou mar navegável. Então, não é feriado. Isso aí é um problema para a gente da advocacia, porque tem municípios que o prazo vai correr normal, vai ter expediente, etc. E a segunda questão da poda, que eu tenho acompanhado aí, ontem inclusive falaram sobre a questão das árvores em Porto Alegre. Como eu sou do interior, tem uma coisa muito bacana, né? Dizem que o mês para podar é aquele que não tem R, maio, junho, julho e agosto. São os meses que se faz poda nas árvores e não mata elas, né? A poda se faz, lá na chácara que eu tenho em Palomar, eu faço a poda das árvores na volta da casa, em maio, é impressionante, em outubro, novembro, ela está toda brotada, elas brotam, né, e rejuvenescem. Então, eu acho que, dito isso, eu acredito que a Prefeitura de Porto Alegre deveria fazer um programa por bairro. Eu sei que existem subprefeituras em Porto Alegre, existem representações dos bairros, para que haja um programa de poda nesses meses, nesses 4 meses de inverno, haja a poda dessas árvores e a revisão por um zoneamento. Está se preocupando, se falou agora em enterrar os fios, que é uma situação bacana, muito bacana, mas
vai levar um bom tempo, e a árvore me parece algo mais simples, que o poder público possa fazer, até mesmo através de um serviço terceirizado, a fiscalização, porque o Silvas mesmo fala tremendamente sobre as árvores expostas, por exemplo, do risco de levar um galho na cabeça lá no Marinha do Brasil, né? Quantas pessoas, já teve casos de gente morrendo na calçada, de cair uma árvore na cabeça sem ter temporal. Deixa eu dizer uma coisa para você, assim, interrompendo assim um pouquinho. Não há uma sintonia das secretarias, dos segmentos de cada atividade do poder público. Por exemplo, vamos dizer, a SMANTA, a Secretaria de Serviços Urbanos, enfim, todas essas secretarias deveriam se reunir. O que nós precisamos? Qual é o tipo, a variedade da árvore que vamos plantar? Vamos plantar um pouquinho de árvores frutíferas. Nós não temos cultura de educação aqui, qualquer brotou lá, já arrancam fora, certamente. Mas vamos estabelecer, querem enfiar bicicleta a goela abaixo agora, por exemplo. Todo mundo tem que ser ciclista, né? Bom, mas então o que acontece? Vamos citar de novo aqui, eu faço isso com muita frequência, o Marinha do Brasil. Não adianta fazer um fechamento, uma selva, as pessoas não frequentam aquilo lá. Olha o que vale aquilo lá, é um lingote de ouro na cidade. Vai todo mundo para a orla, tudo bem, sol. Mas por que eles não vão para dentro do Marinha? Por duas razões básicas. O risco de assalto e uma sombra. O pessoal quer sol. Aquilo ali é úmido, é escuro. Inverno, então, impraticável. Então, não há uma sintonia dos poderes. Por exemplo, eu falei, eu acho que ontem ainda aqui, o canteiro do meio da Edivaldo Pereira Paiva, que é a rua de trás do Beira-Rio, tá? Na frente diríamos que na frente é a Padre Cacique. Tem um canteirinho que é pouco mais largo que essa pancada. Aí eles botam um coqueiro ali, uma palmeira. Não, em 3 meses o tronco já está aqui, daqui a pouco vai arrancar tudo. Entendeu? Não fazem a poda, as folhas que secam vão caindo no asfalto ou ficam penduradas. Outras vão invadindo a pista, tu tem que tirar o carro fora para não bater uma folha, um galho daquele no teu carro. Isso está tudo errado, não há manutenção. Planta. Alguém vende. Isso é o mais importante, alguém vende. Mas pode ter um outro veio, né? Uma terceirização para fazer a poda. Pode ter. Mas aí que tem os agrônomos, tem as variedades. Essa aqui é eucalipto. Como é que funciona? Isso aqui poda de 3 em 3 anos. Onde é que pode ser plantado essa árvore? Porque o eucalipto é de raiz rasa. Ele é uma árvore alta. E perigosíssimo para tombar. Então, deu um ventão, o eucalipto vem embora. Ele levanta aquelas raízes, que não é profunda, então o risco dele, tanto que matou um desembargador na Redenção. É um caso que já se debateu bastante, mas se usa como exemplo. Essa história da... Tem aquela rua que desce atrás do Zafari da Cristóvão Colombo ali, né? Tem uma rua com curva que desce lá de cima da Marquês do Pombal, e ali tinha uma casa muito grande da família Bope. A família Bope, que era dona da cervejaria Bope da Brahma, uma das herdeiras, uma senhora levou uma árvore na cabeça, isso há muitos anos atrás, bem na curva ali. Eu sei porque é da minha do conhecimento. Então não existe nenhum critério, tá? Por isso que isso é a tarefa de agrônomos. Agora, o que o ambientalista quer? Ele quer ver o arvoredo. A árvore, 50% pode mandar qualquer mais experimentado técnico nesse segmento, que deve ser agrônomos, e vão dizer 50% das árvores em Porto Alegre estão condenadas. Elas são podres. 90% das árvores dessa ventania que deu essa loucura são árvores condenadas. Não são árvores viçosas. Elas não sofrem podas. A alta tensão passa pelo seu interior dos galhos. Todas elas com parasita que apodrece a madeira. Exatamente. Isso é produzido pelos pássaros, né? Que com suas fezes vem sementes, aquilo vai... Enfim, vai asfixiando, né, o tronco, o galho. Mas não há uma manutenção. Não, tem árvore dizendo, me tira, me poda, me arranca, me tira daqui que eu vou cometer um crime. Não pode. E ainda abre a janela lá, um apartamento. Entende que está fazendo um bem para a cidade, um bem para a comunidade que está transitando ali, para o patrimônio que está estacionado ali, os veículos. Não pode. É a cultura do não pode mexer na árvore. Não fazem nada. Essas pessoas não fazem nada. São outros parasitas. Não, mas é a história do sujeito que verdadeiramente do sujeito que compra o celular sem procedência barata no centro de Porto Alegre e critica o roubo de celulares e que não tem
e não tem polícia para isso. É a hipocrisia clara e ululante, né? É a guerra de máscaras. Uma hora tu faz o problema, outra hora tu critica ele. Capa do Jornal do Comércio aí, por favor. O melhor jornal disparado do estado do Rio Grande do Sul é o Jornal do Comércio. Disparado. Lá não tem fake também, né? Está aqui, eu tenho uma edição aqui. Todos os dias recebo. Na madrugada já está chegando o Jornal do Comércio. Está aí, olha só. Estado registra superávit pelo 3º ano seguido, tá bom? Olha aqui, ó. Novo presidente da Assembleia Legislativa, Adolfo Brito, vai focar em irrigação no Rio Grande do Sul. Muito bom, muito bom. Concessão do Cais Mauá tem apenas uma proposta. Olha só. Aí, já viu, né? Prejuízo. Referência no jornalismo, Elmar Bones, une reportagem, história em livros. E por aí vai. Então tá aí o Jornal do Comércio, não tem fake aqui, não tem fake news, aqui só tem coisa boa, um jornal quase centenário, onde seus editores, jornalistas, colunistas estabelecem aqui somente notícias verdadeiras com origem, tá? Não tem aqui nenhum atentado à verdade, tá bom? Então, te liga com uma assinatura do Jornal do Comércio. Comércio, que é o presidente do Conselho Deliberativo, que era o presidente executivo da empresa, era o Mércio Cláudio Tomeleiro, e agora está na presidência do Conselho da empresa, e o Giovanni Jarros Tomeleiro assumiu a presidência do Jornal do Comércio, esse jovem, talentoso, promissor, gente boa demais. O Giovanni Jarros Tomeleiro. Bom, temos ainda que falar aqui, a gente sabe de quem, da TAP, Transportes Aéreos Portugueses, que você embarca aqui no aeroporto Salgado Filho, Porto Alegre. Salgado Filho, 11 horas de voo, aeronaves maravilhosas, primeira grandeza, última geração. Você desembarca em Lisboa em 11 horas, sem escalas. É uma maravilha. O senhor que viaja muito aqui, doutor da Borboleta? Não, já usei, a TAP é muito boa, vai direto, não tem esse negócio de aeroporto, o aeroporto mata, né? O cara com 74 anos, primeiro fica sentado, depois no aeroporto esperando, sabe que esse é o problema. Claro, né? embarca em Porto Alegre, para nós, gaúchos. Aí em vez de 7 vai vir 24, 11 horas, 17 horas. 11 horas, aeronaves com uma boa alimentação, né? Um cardápio maravilhoso da culinária portuguesa, evidentemente. Seus comissários são extremamente diplomáticos também, né? Muito receptivos. Tudo de bom nessas aeronaves, com passagens parceladas em todos os cartões de crédito, tá bom? Em 11 horas você embarca em Porto Alegre, desce em Lisboa e vice-versa, Lisboa a Porto Alegre, e não precisa ficar em Lisboa nem em Portugal. De lá você vai toda a Europa e o mundo fica de portas abertas pelas próprias aeronaves da Transportes Aéreos Portugueses, a TAP. Muito bem, adiante vamos, dizendo que Olina, essência de vida, é para resolver tudo. Olha, chegando o carnaval, aí, um pouquinho de trago demais, uma cubilança, aquela coisa toda. Olina, família Olina, essência de vida, laboratório VESP, 105 anos, um laboratório padrão Anvisa, com sede em Canoas. Então, se liga com Olina, essência de vida, qualquer distúrbio alimentar, Olina. Não deixe de botar da bagagem, levar da bagagem, Olina, na casa do campo, da serra, da cidade, no corporativo, no escritório lá do doutor Xavier, tem uma Olina lá. Sempre? Sempre. Então, tá aí, Olina, essência de vida. E aqui nós temos um orgulho do Rio Grande, empresas Fruc S.A., empresa de bebidas Fruc S.A., produz o Guaraná mais vendido no estado do Rio Grande do Sul. E a água mais vendida, a água da pedra. Da pedra. Maravilhosa, saudável, uma barbaridade. Temos a cerveja, tá? Cervejas, temos os energéticos, 8 sabores. Tá? Isso está comemorando 100 anos agora, em abril, a empresa Fruc S.A., comandada hoje pela empresária Aline Eggers, que eu agradeço as saudações que me fez pela passagem do meu aniversário. É uma senhora diplomática, muito querida, espetacular, dinâmica, né, empreendedora. A Fruc cresce. É uma liderança incrível nesse seu segmento. Tá? Mas tem outros produtos lá também, né, evidentemente, além da água, dos refrigerantes, da Fruc Cola, que é boa demais, prove para você ver, tá? E vários refrigerantes com açúcar, sem açúcar, e por aí vai. É Fruc S.A. Então tá, o que nós temos mais aqui, Xavier? Acho que falamos de tudo, né? Tá. Chihuahua foi também, João? Foi. Tá? Então tá. Então agora fica para vocês aqui esse saldo que nós temos de
7 minutos. Se tu quiser pegar 2 para ti, 1,5, eu já te entrego para ti, depois o Praça Batista e o Xavier. Opa! Não, o Rui Carlos Jorge, não, porque o comentário, ele sabe tudo. Mas por quê? Está nos gabinetes da presidência, gabinete do Conselho Deliberativo do clube, está compreendendo? Desce nos vestiários, sabe tudo ali dos boleiros, do Renato Portaluppi. Então, tu quer o quê? Não, aliás, lá no Internacional foi demitido o executivo lá, hein? Saiu de última hora agora. Hein? Foi demitido? Foi demitido. Eu não sei se é o geral ou das categorias de base, mas foi demitido. É a notícia de última hora em relação ao Internacional. Não sei o que houve, né, se é uma indisposição de gestão ou o que houve, né? Mas o fato é que ele não está mais. Mas então, já que nós falamos vamos instigar o nosso professor Rui aqui. Eu vou fazer uma pergunta. Doutor Xavier, me diga com a maior sinceridade, já que o senhor tem esse vínculo com o Grêmio e que me preocupa muito, a contratação do Soares foi um fato isolado? Olha... Como fala o ex-vice-presidente de futebol? Que foi um peitaço dele? Eu acho que sim. É que houve a campanha para presidente da República, vi com 2 candidatos. Da presidente do Grêmio. Presidente do Grêmio. E aí a oposição, liderada pelo Guerra, que ganhou a eleição, tinha que criar um fato novo. Porque a outra chapa era mais ou menos uma continuidade do ex-presidente lá de Osório. Sim, o Romildo Bolzan. Romildo Bolzan. Que era do Odorico Roma. Odorico Roma. Aí, Afonso, o vice-presidente de futebol agora, que na época foi escolhido como diretor de futebol, esse dentista, o Antônio Brum, na hora das reuniões lá, achava interessante que tinha que trazer um jogador extra classe. Não só para ganhar a campanha, mas para mudar a imagem do Grêmio, que veio de uma segunda divisão. E ele sempre falava, segundo eu soube, não, nós temos que trazer um jogador como o Soares. E dizem, aí a gente não sabe, que o Calef estava junto, que era o vice-presidente de futebol, que o presidente olhava isso um pouco cético, que seria... Mas isso foi a manifestação pública dele agora. Nos bastidores já tinha discussão sobre isso? Tinha discussão, só que tinha que ter um patrocinador, que encontraram o fazendeiro. Sim. Do arroz. Sim. E ele, mais duas empresas, é que bancaram. Porque o Grêmio não bancou todo o salário do Soares. Eu, na minha visão, isso falando sobre a questão humana, acho que, indubitavelmente, o Soares foi um fato cataclísmico em Porto Alegre. Terminou o ano do Internacional em função do Soares no ano passado. Mas o grande problema é que eu gosto de fazer sempre uma analogia com as relações humanas. Eu aprendi com meu avô, por exemplo, que a gente nunca casa com mulher que a gente não pode satisfazer os luxos. O primeiro presente de um relacionamento não pode ser um anel de diamantes, a não ser que tu consiga dar o mesmo anel na próxima data comemorativa. Não começa com anel de diamantes, porque tu não vai conseguir manter. Então, assim, no momento que traz um extra classe como esse, a expectativa do torcedor agora é que venha o Cristiano Ronaldo. Pois é, mas a ideia na época era tirar aquela imagem de um time que estava na segunda divisão para voltar a ser um clube com tradição de vencedor. Mas, doutor Xavier, o Grêmio, 2 anos depois do rebaixamento de 2005, foi vice-campeão da Libertadores, levou um sacode do Boca, mas fazendo uma boa campanha, vindo da segunda divisão. Nós, 2 anos depois da segunda divisão, da década de 90, fomos campeões da Copa do Brasil. O Grêmio teve esse resgate, por isso que eu acho que a contratação do Soares realmente trouxe ao Grêmio um calo, e um calo a esta diretoria, que eu acho que vai ser difícil deles consertar. Só que agora o objetivo também era aumentar o número de sócios, que se conseguiu, mais de 100 mil sócios. Não, eu queria falar uma coisa importantíssima, sabe, que não se fala. A gente começou a falar das Forças Armadas, então o negócio da melancia, né? Que o nosso Silvas colocou, né?
mas eu queria resgatar uma notícia que a gente tem nos bens sociais, né? Que foi exatamente a motorização se levar para Rondônia, né? O deslocamento das forças militares pesadas, né? A Marinha, o Exército, a Aeronáutica, mesmo não tendo os meios suficientes, porque esse país necessita um redimensionamento das Forças Armadas, né? E eu gostei de ver um relatório do almirante, né? Colocando que o Maduro não tem condições de, se fosse invadir esse equívoco, passar pelo território nacional, não teria condições logísticas nem de treinamento do seu exército, porque ele está só para manter o governo. Não tem condições de dar um salto maior, né, que seria invadir o tal. Mas, de qualquer forma, as Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, sempre com a espada centrada na neutralidade, sabe? Tenho certeza que não fariam, como não fizeram, sabe? Uma aventura para colocar qualquer demente, ou qualquer, seja de direita ou de esquerda, que tenha a capacidade pouca reduzida, né? Que se isso se manifesta por falar, ou na oralidade, ou nos seus atos, né? De violência contra a democracia. Sim. E as Forças Armadas sempre, agora, amadurecidas por esse processo, conseguiram se manter isentas, sabe? E eu acho brilhante isso, e democráticas. E tenho certeza que num evento maior, que a democracia real esteja perigando, elas não vão faltar, sabe, com a sua condição de fiéis defensores do Estado Democrático de Direito e da Constituição, que é a nossa lei maior. Sem dúvida nenhuma. Vamos ver aqui, estamos aqui no fechamento do nosso programa, mais uma edição, acontece aí há 31 anos, né? Vamos embora. Afonso Praça Batista. Muito obrigado. Zé Batista. Tá na volta aqui. Vem cá, Zé, ligeirinho. Vem cá. Não, vem cá. Fica aqui, ligeirinho aqui. Não, pode ficar aqui na frente. Aqui, Zé. Ó. Esse Zé, vem cá, Zé. Esse moço aqui, ó, esse jovem aqui, adolescente. Chame o Batman. Filho do Afonso Praça Batista, é fora de série. Isso aqui é problema de segurança, chama o Batman. Como é o Guinha? Joaquim, o Guinha. Outro Joaquim. Tá no caminho. O Guinha é mais da motoca. E ele me pediu, pelo amor de Deus, eu não quero aparecer no ar. Ele? Ele pediu para não aparecer. Então tá. Minha gente, vamos embora. Amanhã, 18 horas e 30 minutos, como acontece aí há 31 anos, mais uma edição ao vivo do nosso programa Atividade. Uma boa noite e até lá.